Amen.
Estimados irmãos, eu quero agradecer a presença de todos para que nós pudéssemos realizar a nossa santa reunião. E este esforço, irmãos, esta dedicação, devemos ter sempre às nossas reuniões apostólicas, sejam aqui na sede, nas congregações. É o momento, irmãos, de nos ligarmos ainda mais a Deus. É o momento, irmãos, de esquecermos os problemas, as dificuldades. É o momento de orarmos a Deus. Por isso, irmãos, que é muito interessante. A Santa Avó Rosa nos ensinou, inspirada por Jesus, que quando chegássemos à igreja, a primeira coisa que deveríamos fazer era curvar a nossa cabeça e orar. Mesmo que a reunião não estivesse iniciada, mas fazer a nossa oração. É o momento, irmãos, de dizer a Deus: Pai, estou na casa do Senhor. Vim buscar a Tua bênção, o Teu amparo. Agradeço porque o Senhor me trouxe aqui. Me dê a Sua bênção. E isso, irmãos, ajuda. Porque o trabalho da nossa reunião, o trabalho de todas as atividades, seja do coral, ela precisa da inspiração e da bênção de Deus. Por isso que a presença é fundamental. E ainda, fazer valer da fé na sua oração, fazer valer da fé na sua reverência. Irmãos, isto traz um alento muito grande. Isso traz principalmente, irmãos, a bênção destes santos que estão, como foram designados. O irmão Maldo dizia: por mais pequeno que seja o anjinho, mas tem o poder de Deus junto a ele, para estar ao nosso lado, para nos abençoar, para nos proteger. E aqui conosco, trazer as virtudes dos céus. Por isso que é fundamental a reverência. E a reverência, eu digo, é o respeito às nossas reuniões. Estar ligado à apresentação do coral, à mensagem. Há uma consonância perfeita, irmãos, entre o nosso espírito e o nosso Criador e os seus santos. Por isso, quero agradecer a todos os irmãos que fazem o seu esforço para estarem nas nossas reuniões. Bem sabemos, São Paulo é difícil, principalmente numa tarde chuvosa como hoje. Muitas vezes os caminhos se tornam difíceis. Mas sempre que puderem, irmãos, não deixe de participar das nossas reuniões. É um momento de fé muito importante para todos nós. Agora nós vamos meditar na mensagem. E a mensagem é a primeira mensagem deste novo ano. O mesmo caminho em um novo tempo. Irmãos, o caminho não se modifica. Muito embora alguns tentam modificar, mas ele não se modifica. O caminho de Deus é único, é perfeito. O caminho de Deus, irmãos, é traçado por Ele para os seus filhos. Por isso que Jesus veio para nos mostrar este caminho idealizado por Deus lá na criação. E Jesus veio ser a prova de que o ser humano é perfeitamente possível seguir o caminho de Deus. E assim Jesus o fez e selou uma nova aliança com Deus, com o Pai.
E qual era essa nova aliança? O seu corpo e o seu sangue seriam um alimento para todos os que o seguissem, a Santa Comunhão. E a Santa Comunhão é uma união santa em espírito e verdade. Por isso, irmãos, que estando no caminho que Jesus veio trazer, que Jesus, irmãos, nos deu como uma dádiva preciosa, através do Consolador, do Santo Pastor, em nossos dias, estaremos unidos a Ele. É esta união que Jesus, irmãos, fez com o Pai, e é esta dádiva que recebe aqueles que seguem o caminho. O caminho é o mesmo, estamos em um novo tempo. O tempo, irmãos, é um espaço. Pode ser um ano, pode ser um mês, pode ser uma hora. O tempo, irmãos, é esta realidade da vida. E o ano é uma medida de tempo. E vejam só que interessante. A medida de tempo, ela passa exatamente 7 dias depois do nascimento de Cristo. Uma semana perfeita, completa, depois do nascimento de Jesus. Então o nascimento de Jesus veio selar um novo tempo, uma nova era. Irmãos, e é o preparo. A festa do Natal é o preparo espiritual para um novo ano, para uma nova etapa, para uma reflexão do que fizemos e do que vamos fazer. Muito bem, vamos ouvir a mensagem. O nosso caminho é feito por nossas decisões e pelos nossos próprios passos. Temos a livre escolha de decidir e caminhar. Existem muitos caminhos e direções, porém, o amor e a misericórdia de Deus fizeram-nos sábios e conscientes para decidir qual o melhor caminho seguir. Escolhemos o caminho do bem, da paz, do amor, que é esta igreja apostólica, porque temos o Consolador a nos abençoar e um santo primaz a nos guiar, amparar, preservar, como filhos preciosos de nosso Deus. Temos consciência de nossa fé e vivemos a esperança da vida eterna, como o Mestre prometeu aos vencedores. Por isso, temos o dever de abraçar os ensinamentos preciosos desta igreja apostólica, que é o Evangelho do Reino dos Céus, afinal, foram dados pelo Mestre Jesus. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo foram exemplos maravilhosos de vida para todos nós. E com a autoridade de Jesus, formaram esta igreja apostólica com perfeita doutrina e disciplina para ser um verdadeiro caminho de fé. Este caminho é estreito, mas seguro e firme, e unidos no mesmo propósito, como família apostólica, irmãos da mesma fé, vamos caminhando neste tempo nos dado pelo Criador, que é a nossa vida. O tempo é uma medida que determina os momentos, os períodos, as épocas, as horas, os dias, os anos. É a duração relativa das coisas que cria em cada um de nós a ideia de presente, passado e futuro. Assim, um novo tempo já é realidade, um novo ano já se iniciou, as esperanças se renovaram, a felicidade da vitória conquistada se propaga e envolveu a todos nesta busca constante de um mundo melhor, cheio de paz, saúde,
compreensão e muito amor. Mas lembrem-se, o tempo que nós apostólicos temos para sermos obedientes, corretos, justos, é o presente. É o agora, o hoje. O ontem já se foi e somos incapazes de voltar no tempo. Seja para corrigir os erros ou para reviver situações de alegria. Este tempo será para nós apenas a lembrança de lições aprendidas. O amanhã pertence a Deus. Mas temos fé e esperança na nossa missão, que devemos realizá-la com amor, dedicação a cada dia deste novo tempo, enquanto Deus permitir e nos proporcionar a vida. E assim, estimado irmão, dê início a este novo tempo, a esta nova jornada, a este novo ano, que te levará a uma nova vida e aos novos progressos na vida. Se fores humilde, sincero, leal, obediente e fiel, logo verá esta realidade e assim encontrará maior felicidade e as recompensas dadas por Deus e os seus santos. Que neste novo ano renovem nossas esperanças, que a luz resplandeça em nossas vidas e o fulgor dos nossos corações unidos intensifique a manifestação deste novo ano repleto de vitórias. Que a força da nossa fé guie os nossos passos neste santo caminho, na construção de dias melhores, de um futuro repleto de amor, consagração, paz e alegria. E assim tenhamos um mundo melhor. Aí está, prezados irmãos, a meditação para esta noite. Uma reunião de oração. E como vamos correlacioná-la a esta mensagem tão importante? Primeiramente, irmãos, eu lhes digo, aqueles que seguem este santo caminho e que são justos, como Jesus prometeu, a oração de um justo sempre é ouvida nos céus. Então, o nosso pedir neste caminhar, neste santo caminho, é, irmãos, uma esperança de um filho de Deus, que vai ser atendido através dos seus méritos, através do seu proceder. Por isso que quando olhamos esta mensagem, nesta reunião de oração, irmãos, nos refletimos exatamente como deve ser a nossa vida, como deve ser a esperança deste novo ano, desta nova etapa, o que nós precisamos realizar ainda mais neste novo tempo. Qual será o nosso compromisso com Deus? E aí eu lhes digo, irmãos, o maior compromisso que nós precisamos e precisaremos assumir todos os dias é o compromisso da fidelidade. Da mesma forma como a família precisa da lealdade ao preceito da união do casal, a igreja precisa da lealdade dos seus fiéis. Aonde? No seu proceder, no seu agir, na sua maneira de ser, não só aqui dentro, em qualquer lugar. Porque, irmãos, Deus não nos olha só aqui dentro, e precisamos muito, muito do amparo dele lá onde vivemos, na nossa casa, no nosso trabalho, na sociedade, irmãos. Porque é lá que estão as tentações, é lá que estão as oportunidades que muitas vezes parecem boas aos nossos olhos, mas que não edificam a fé,
que não edificam o caminho a seguir, que não edificam o Filho de Deus. Por isso que esta mensagem, quando diz assim, o caminho é estreito, porque, irmãos, porque o caminho tem regras, porque o caminho é dado por Deus justamente para disciplinar os seus filhos, como Ele nos ensinou a ser, como Ele precisa que nós sejamos e como devemos ser. Porque, estimados irmãos, nós falamos exatamente disso. A fé sem obras é morta. E foi um profeta, o apóstolo que falou isso. Então, nos dias de hoje, nós temos, irmãos, a fé apostólica, mas e as obras? E o nosso proceder? E a nossa maneira de ser e agir? Vamos fazer valer, irmãos, o que aprendemos da Santa Avó Rosa, o seu exemplo de vida. Irmãos, a dedicação dela em estar diante de nós é um exemplo assim que nos traz uma lembrança tão bonita, tão especial. Ainda no templo, lá da rua Tuiuti. Qual era a expressão da Santa Avó ao receber o seu povo? A alegria, a felicidade de abraçar, de estar com ela. Muitas vezes de dar um conselho, uma palavra amiga, de estimular, até em corrigir. Sempre a primeira a sair, a primeira a chegar e a última a sair, porque lá ficava ela aos pés da escada, abençoando e despedindo de cada um de nós, enquanto nós descíamos e íamos para os nossos lares. E a Santa Avó abençoando a todos, sem distinção, mesmo conhecendo o coração de cada um. E o nosso santo irmão Aldo, o exemplo, a vida dele, a dedicação, o apreço, o carinho de manifestar junto a nós a sua presença quando aqui estava, de transmitir o seu abraço, a sua bênção, o seu conselho. Vejam, irmãos, que quando o irmão Aldo diz assim, eu quero unificar os boletins de nossa igreja. Olha só que às vezes os irmãos podem pensar pequenas atitudes, mas tem grande valor. Os boletins são mensagens dadas pelo irmão Aldo, ainda aqui conosco quando ele estava. E eram colocadas no quadro de boletins. Poucos liam. E o pastor tinha a livre opção de elevar uma mensagem ao povo. Quando o irmão Aldo determinou, o boletim deve ser lido em nossos púlpitos, a mensagem deve ser única em nossa igreja. A consagração, a edificação da fé uniformizou, porque todos passavam a ter os mesmos ensinos, os mesmos propósitos, daqueles momentos necessários. Então vejam, irmãos, a dedicação destes santos pela igreja, por cada um de nós. Foram exemplos? Claro que foram. Quanto eles lutaram pela nossa vida, pela nossa carreira de fé, por nossa família. Quantos conselhos, quantas mensagens. Mas e agora, irmãos? Agora nós temos esta lembrança, temos estas lições aprendidas como está no boletim. São lições que aprendemos e não podemos esquecer.
Porque, irmãos, é dessas lições que Jesus ensinou há quase 2000 anos atrás. Porque Jesus iniciou o seu ministério com 30 anos, nós ainda não estamos em 2030. Então, 1990 anos atrás, quando Jesus iniciou o seu ministério, Ele começou a ensinar, a pregar, a evangelizar, que hoje nós temos nas Sagradas Escrituras, inclusive o nosso livro, o Evangelho do Reino dos Céus, que são ensinos de Jesus, trazido para a nossa atualidade, irmãos, através da inspiração dele, Jesus, aos dois da direção, à Santa Avó e ao Santo Irmão Aldo, que passaram, irmãos, a colocar naquela obra tão importante que temos em nossas mãos, que é o Evangelho do Reino dos Céus, as condições fundamentais para a Igreja Apostólica. Então vejam, irmãos, que materiais nós temos, muitos, para saber o que obras nós devemos apresentar. Além deste material, nós temos o exemplo da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, da vida deles, que realizaram obras maravilhosas. Então nós precisamos lembrar que o caminho precisa das nossas obras. Precisa, irmãos, porque nós vamos realizar a nossa missão. Enquanto Deus permitir a nossa vida, a vida de cada um dos irmãos, nós precisamos realizá-la dignamente, honradamente, porque Jesus prometeu aos vencedores, olha só a promessa de Jesus, aos vencedores que herdarão o reino dos céus. Não foi isso? Então nós precisamos ser vencedores, e vencedores com boas obras, mesmo num caminho estreito, irmãos, é a oportunidade de demonstrarmos o quanto nós somos apostólicos, é a oportunidade de demonstrar a nossa fé, a nossa maneira de crer nestes santos de Deus. É a nossa maneira de agir também diante dos nossos irmãos e diante da sociedade em que vivemos. Vejam, irmãos, o novo ano se inicia. É uma nova jornada. Expectativas, quando nos cumprimentamos no final do ano, desejamos ao nosso irmão saúde, paz, prosperidade. Isso, irmãos, deve ser uma busca constante em nossa vida. A prosperidade, irmãos, ela deve estar em todos os instantes da nossa vida, seja no nosso lar, na nossa família, no nosso ministério da igreja, como igreja de uma maneira geral. Nós queremos sempre ver o melhor, e foi isso que aprendemos. Porque, irmãos, o aprendizado não ocupa lugar, e sempre estamos a aprender. Enquanto houver vida, nós estaremos aprendendo. Aprendendo, irmãos, sempre para as boas coisas. Por isso que no início desta mensagem diz assim: existem vários caminhos, e podemos tomar as decisões, as nossas próprias decisões. Qual caminho seguir? Qual passos dar nesta terra? Existem muitas direções. Existem muitas oportunidades. Existem, irmãos, muitas tentações. E se olharmos, irmãos, e não vigiarmos, muitas vezes poderemos deixar nos levar por essas tentações e perder o caminho. Quantas vezes o irmão Aldo estendeu a sua mão
para nos trazer de volta ao caminho. Quantos foram agraciados pela sua palavra, pela sua mão estendida para trazê-lo de volta? Como um pastor que ama as suas ovelhas, que quer vê-las unidas, sábias, no espaço delas. Vamos trazer a realidade da igreja? Quanto o irmão Aldo nos chamou, nos mostrou: meu filho, olha este caminho, veja a sua fé, aprimore a sua fé, não peques mais, respeite as leis de Deus, respeite o seu irmão, respeite a igreja. Vejam, irmãos, quão é importante a nossa decisão. Muitos poderão pensar: mas hoje o irmão Aldo está nos céus. Mas ele pode estar no coração daquele que o ama. E ele estará no coração daquele que se entregar a ele. Como o Mestre Jesus disse: abra o seu coração para que eu possa entrar. Nós falamos e ensinamos: abra o seu espírito, para que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, possa te ajudar a seguir este santo caminho. Quando estiveres diante de uma tentação, diante de um obstáculo, diante de uma luta, aprimore ainda mais a sua fé, porque isso muitas vezes são provações de fé, para ver o quanto você, jovem, o quanto o Senhor, a Senhora, é fiel e é forte. Então vejam que a escolha, irmãos, é nossa. E aí eu completo com o ensino do Santo Irmão Aldo. Deus, Ele é tão bom que nos deixa plantar o que quisermos, mas Ele é tão justo que vai fazer cada um colher aquilo que plantar. Estamos em um novo ano. Vamos plantar coisas boas. Vamos semear o amor. Vamos semear a paz. Irmãos, é o momento de refletir, de valorizar, como está neste boletim. O que eu deixei de fazer o ano passado, que eu poderei fazer ainda melhor este ano? O meu ministério de servir, de trabalhar para a Santa Avó, para o Santo Irmão Aldo, ajudar ainda mais a igreja, seja em qualquer atividade, no coral, como músico, como regente, como pastor, como obreiro de nossa igreja. Irmãos, é um momento de logo mais, quando estivermos orando, dizer à Santa Avó, ao Santo Irmão Aldo: aqui está um servo seu. Me ajude, me proteja, me ampara, mas me dê força para que eu possa tomar as melhores decisões da minha vida. As melhores decisões, irmãos, elas são feitas com consciência. E consciência é, irmãos, uma qualidade que Deus nos deu aos seres humanos, de saber entender o que é bom e o que não é. Então, quando dizemos assim, tome uma decisão com consciência, tome uma decisão sabendo quais serão as consequências. E nós sabemos. Quando nos desviamos do caminho, qual que é a consequência? Deus está em todos os lugares? Não. Por isso que existe uma palavra que são lugares áridos. Áridos na terra quer dizer secos, que não florescem, não produzem. Ali estará Deus?
nesses lugares áridos, que não floresce os sentimentos do bem, da paz, do amor, que, irmãos, só traz consequências para aqueles que frequentam esses lugares? Então é o momento, irmãos, de fazermos esta reflexão. O que queremos neste novo tempo, neste santo caminho que é a Igreja Apostólica? É esta a pergunta, irmãos. O que podemos realizar ainda melhor na nossa vida? O que precisamos fazer de melhor? E tomem esta decisão consciente. Sirva, ame, transmita amor e carinho ao seu irmão, à sua família, aos seus filhos. Quantos filhos precisam da educação dos seus pais? Ainda, irmãos, há pouco tempo eu estava meditando e pude observar uma recomendação de uma pessoa que escrevia assim: a criança, ela vê nos seus pais até uma determinada idade, diante ainda da sua criancice. O pai e a mãe são aqueles sábios, conhecem tudo. Vai passando pela juventude, os pais já passam a ser aqueles antiquados. Muitas vezes não dão valor àquele pai que tem uma experiência, aquela mãe que tem uma experiência de vida tão grande. E aquele historiador diz assim: só que se esqueceram que poucos anos daqui para frente serão pais. E precisarão passar a educação que aprenderam dos seus pais para os seus filhos, porque serão pais. Então vejam, irmãos, a lei de Deus é perfeitíssima. Reconhecer os pais é um mandamento, irmãos, importantíssimo. Amar é um mandamento de Deus, amar o próximo e quem está mais próximo na família. Amar os filhos, amar os seus irmãos que estamos juntos no mesmo caminho. Então vejam, irmãos, que a vida é uma constante transformação. Nós estamos numa determinada idade, esta idade vai avançando, vai tornando o corpo mais cansado, mais lento. A força da juventude em realizar, em fazer, em trazer estes momentos vivaz da vida. Mas, irmãos, a vida passa e a juventude também. Se tornarão adultos, se tornarão idosos. Por isso que o respeito é fundamental em todos os momentos da vida. E a consideração também. Desde respeitar uma criança, um jovem, um adulto ou um idoso. Inclusive, a lei dos homens, as leis terrenas, preservam este respeito. Imaginem a lei de Deus. E nós vamos lembrar justamente do nosso santo irmão Aldo. Naquela fila, quando chegava uma criancinha, o que o irmão Aldo fazia? Muitas vezes tomava em seus braços, beijava. A alegria, o seu sorriso. E quando passava uma irmã ou irmão de mais idade, qual que era a atitude do irmão Aldo? Abraçá-lo, beijá-lo, levar o seu sorriso até ele? Ou seja, não podemos fazer distinção, irmãos.
Este é o objetivo de trabalharmos neste novo ano. Este é o objetivo de estarmos juntos na mesma fé, uma mesma família. Porque a vida é muito rápida. Não sabemos, e Jesus disse, nem o Filho sabe quando será aquele dia que o Pai determinar a minha igreja nos céus. Somente o Pai. Então, vamos aproveitar o nosso período de vida nesta terra para preservar o nosso corpo. Porque, irmãos, dentro desse corpo habita o Espírito dado por Deus. O corpo é matéria. A matéria que veio desta terra e para a terra voltará. Mas o Espírito dado por Deus, esta consciência da decisão de nossas vidas, poderá nos levar para a eternidade, para tudo sempre. É por isso que a nossa mensagem ao seu coração é: tenha fé, tenha esperança, tenha amor. Porque, irmãos, é através dessas qualidades que alcançaremos a glória celestial. Vamos iniciar, irmãos, já iniciamos este novo ano, mas vamos iniciar em obras maravilhosas. Cada um de nós, pensa, reflita, o que eu posso melhorar? Aonde eu posso colaborar mais? E vamos juntos, neste novo tempo, mas irmãos, neste mesmo caminho, Igreja Apostólica. Não se desviem deste caminho. A tentação pode parecer algo bom momentaneamente. Vou citar apenas um exemplo. Muitas vezes a juventude é levada a tomar, irmãos, algumas atitudes diante dos seus amigos, que os chamam para uma festa que parece o auge, só que ela é regadas, muitas vezes por bebidas, por drogas. E quais serão estas consequências? É no momento? Não. Será no futuro. Qual a consequência para aquele jovem daquele momento que ele perdeu a comunhão com Deus? E não é só jovem, não. Muitos se deixam levar por outras oportunidades que o mundo oferece. Enganar o seu irmão, enganar ao seu próximo, muitas vezes levando a consequências desastrosas. Porque, irmãos, dê ouvido ao que o mundo oferece, que é justamente te deixar longe de Deus, longe do caminho que é esta igreja apostólica. Por isso que a mensagem do nosso santo irmão Aldo são mensagens estendendo a sua mão para nos trazer de volta ao caminho. São mensagens que muitas vezes falam de disciplina, sim, e precisamos falar de disciplina. Porque, irmãos, sem disciplina, o povo se corrompe. Imaginem só, um exército sem disciplina. E é muito mais rígida. Então, um trabalho sem disciplina, todas as empresas têm as suas regras. Os órgãos, principalmente hospitalares, têm a sua maneira de agir, de proceder. Os médicos têm o seu compromisso diante da sociedade, que fazem o juramento
no momento que vão receber o diploma, assim como outras profissões. Então vejam que tudo é disciplinado, e a igreja não poderia ser diferente. Se nós queremos que Deus prevaleça entre nós, a disciplina nos faz o sentido, irmãos, do caminhar seguro, sem nos desviar do caminho. Por isso que temos a disciplina. Ela honra, moraliza, mas ela principalmente nos faz coesos e ligados a Deus, porque estamos fazendo a vontade deles. O mesmo objetivo, irmãos, é a consagração e a fidelidade à fé. É um processo constante. Nós não podemos esquecer nunca que a fé, irmãos, ela depende a todo instante. E aí nós voltamos ao início da mensagem. Lembrem-se, a fé sem obras é nula. Então vamos fazer obras boas, de amor, de paz, de união e de prosperidade. É o que desejamos de coração para todos os irmãos. E que unidos no mesmo propósito, nós façamos deste ano um ano muito feliz e abençoado. Amém. Convido a todos os irmãos para se colocar em pé. Agora nós vamos nos preparar para a oração. Lembrem-se, é o momento de refletir, pedir a Santa Avó, ao Santo Irmão Aldo, a Jesus, a Virgem Maria, a Deus, o que faltou para realizarmos no ano passado, o que pretendemos fazer neste ano, pedir mais força, mais ânimo e coragem. Vamos cantar o hino de número 122, Minha Oração. Ó meu Jesus, eu te adoro, Senhor, mais perto de Deus eu quero estar, e no seu reino sempre andar. Ajuda-me, pois, ó bendito Senhor, minha alma seja para teu louvor, e meu coração cheio de gratidão. Ajuda-me, pois, adorado Senhor, ouça a minha oração. Observaram a letra deste hino? Tem tudo a ver com a nossa mensagem. Ajude-me, Senhor, que eu continue neste caminho. É este pedido que devemos fazer em nossas orações. Vamos orar. Amém. Vamos cantar o hino de número 208, Espírito de Amor. Quero estar sempre ao teu lado, quero servir-te com todo amor, ter meu Espírito
essa razão da minha vida, minha Mãe poderosa, somente para ti eu quero existir, para glorificar o teu poder no meu viver. Santa Rosa amada, meu consolador, minha rainha adorada, meu Espírito divino de amor. Vamos orar. Senhor Deus, a nossa gratidão, porque contamos com o teu amparo, Pai. Os teus anjos, os teus santos, que abençoaram a nossa reunião em teu nome, Pai, nos trouxeram a paz, nos trouxeram o alento, e queremos que esta paz que envolveu-nos, ela continue, Pai, para que possamos a cada dia ser mais dedicados ao Senhor, como assim foi o teu Filho amado Jesus, que hoje é o nosso Mestre, é o nosso Salvador, é o nosso Rei e Senhor. Por isso, Jesus, te agradecemos por tudo, te louvamos, te bendizemos, e agora pedimos, Jesus, nos fortaleça neste santo caminho, porque tendo o Senhor em nosso coração, assim como o Consolador, o Santo Pastor, nós somos fortes e temos a consciência para trilharmos em passos firmes e seguros este santo caminho. Santa Vó Rosa, Virgem Maria, as senhoras que como mães educam os seus filhos, preserve-nos nesta fé, para que possamos ter esta consciência perfeita da razão, de saber discernir o bem e o mal, discernir os nossos passos seguros e fiéis ao que a Senhora Santa Avó nos ensinou, ao que o Santo Irmão Aldo nos ensinou. Primaz, que o Senhor também, com a sua bênção maravilhosa, alcance todos nós e nos una com este amor maravilhoso de Deus, dos seus santos, do Senhor, irmão Aldo. Da mesma forma como o Senhor nos abraçava, cremos, confiamos que ainda hoje o Senhor nos une neste abraço perfeito do reino dos céus. Nos envolva, primaz, para que sejamos cada vez mais dedicados. Servis a esta igreja apostólica, cumprindo com amor o nosso ministério, obedecendo os preceitos da fé, da doutrina e da disciplina, porque foi isso que o Senhor nos ensinou, a sermos fiéis e obedientes. Agora despeça a todos nós. Antes, porém, lembro destes pedidos que foram colocados nesta caixa de pedidos de oração. São teus filhos que, movidos pela fé e pelo amor, colocaram seus nomes, nomes de parentes e amigos nesta caixa de pedidos de oração. Envia até eles a tua bênção, de acordo com a justiça do nosso Pai. Se merecerem um amparo, a saúde, a paz, a felicidade, dê a eles. Também a nossos irmãos ouvintes do programa Hora Milagrosa, nossos irmãos internautas, nossos irmãos de outras nações, precisam deste amparo para a sua sobrevivência. Irmão Aldo, tenha misericórdia deles. Ajudem para que eles mantenham viva a chama de um servo apostólico, aonde quer que eles estejam. E em nossos corações esse desejo, esta chama do amor pela igreja apostólica, por esta irmandade, e nesta união perfeita,
contamos com a tua graça, com a tua bênção e com estes santos e anjos que aqui estiveram, nos acompanhando por nossos caminhos, nos livrando de todos os males, dos perigos e principalmente das tentações que tentam obstruir o nosso caminhar. Mas lembrem-se, irmãos, somos a igreja forte, que não teme o mal e que é vencedora. Por isso, recebam a bênção de Deus, do amado Filho Jesus, nosso Mestre, a bênção da Mãe Virgem Maria, a bênção do Consolador, a Santa Avó Rosa e a bênção do Santo Irmão Aldo. Sejam muito felizes e bem-aventurados. Amém.